Partícula wa e desu. A partícula wa, ela indica o assunto principal da frase e ela é escrita com o hiragana ha, porém se lê como wa. O desu, ele indica que a frase é afirmativa e polida. E para facilitar a compreensão, por enquanto, você pode tratá-la como verbo ser. Mas ele não é o verbo ser, é só para facilitar a compreensão. E a versão informal do desu é o da. E o dearu também indica que a frase é afirmativa. Isso pode parecer um pouco difícil de entender, mas se vocês lerem muitos exemplos, isso vai ficar mais automático. Primeiro exemplo. Kami wa ai desu. O que vem antes do a é o assunto ou tópico principal da frase, que no caso é a palavra kami, que significa Deus. Então, kami wa, Deus, ai significa amor, e desu indica que a frase é afirmativa e polida. Kami wa ai desu, Deus é amor. Próximo exemplo. Kami wa, de novo a partícula wa aparece, indicando que o assunto principal é o que vem antes dela, que novamente é a palavra Deus. Então, Deus, kami wa, souzoucha desu. Souzoucha significa criador. E esse desu indica que a frase é afirmativa. Kami wa souzoucha desu. Deus é o criador. Próxima frase. Ansokunichi wa doyobi desu. Ansokunichi é o mandamento de Deus, conhecido como dia de descanso, que é o sábado mencionado no Êxodo 20. Ele é diferente do sábado comum, que é o doyobi. Doyobi é o sábado semanal no calendário. O Ansokunichi já é uma referência ao sábado, mandamento de Deus, aquele que está escrito na Bíblia. Ansokunichi wa, o dia de descanso. Doyobi desu, é o sábado. Então o assunto principal vem antes da partícula wa, que no caso aqui é Ansokunichi, que é dia de descanso. Próximo exemplo. Kami no ai wa en desu. En quer dizer eterno. Kami no ai, como a gente já viu em outras aulas, significa amor de Deus. E vem antes da partícula wa. Então, kami no ai wa, o amor de Deus, en desu, é eterno. O desu aqui nos informou que a frase é uma afirmação. Kotoba significa palavra. E se kami no ai significa amor de Deus, kami no kotoba significa palavra de Deus. Kami no kotoba wa, a palavra de Deus, en desu, é eterna. Então, mais uma vez, a partícula wa indicou o assunto da frase, que é kami no kotoba, palavra de Deus. Próximo exemplo. Hatake wa sekai de aru. Hatake significa campo. Hatake wa, o campo. Sekai significa mundo. Então, hatake wa, o campo. Sekai de aru, é o mundo. Então, esse aqui de aru, ele também indica, assim como o desu, que a frase é uma afirmação. E estaria correto também se tivesse um desu aqui no final, ao invés de dearu. Próximo exemplo. Fukuin wa kami no chikara desu. Fukuin significa evangelho. Kami no chikara significa poder de Deus. Então, Fukuin wa, o evangelho, kami no chikara desu, é o poder de Deus. Próximo exemplo. Fukuin, sore wa kami no chikara. Como já vimos, kami no chikara significa poder de Deus. A palavra sore
significa isso. E Rukuin quer dizer evangelho. Rukuin, evangelho. Sorewa, isso. Kami no Chikara, é o poder de Deus. Perceba que nesse exemplo não tem desu, nem da e nem dearu no final. Por quê? Qualquer palavra que você fale em japonês é considerada já como uma afirmação. Então o desu, ele deixa a frase mais polida e formal. Essa frase de exemplo, ela foi extraída de um blog em japonês. Então ele usou uma linguagem bem informal e omitiu o desu. Vamos ao próximo exemplo. Ryoshin significa paz. Kurishu-chan significa cristãos. E desta, ele é o passado de desu. Portanto, ele indica uma afirmação no passado. Então, Kurishu-chan desta era cristão ou eram cristãos, dependendo do contexto. E Ryoshin, como já vimos, significa paz. Em aulas passadas, a gente viu que quando a gente diz watashi no alguma coisa, a gente quer dizer que algo nos pertence. Então, no caso aqui da frase, watashi no Ryoshin significa meus pais. Watashi no ie significa minha casa. Watashi no piano significa meu piano. E no caso da frase, watashi no Ryoshin significa meus pais. E como eles vêm antes da partícula wa, esse é o assunto principal da frase. Watashi no Ryoshin wa, meus pais. Kurishu-chan desta, eram cristãos. Desta indicou uma afirmação no passado. Próximo exemplo. Chichi wa kyokai no bokushi desta. Kyokai significa igreja. Bokushi significa pastor. Kyokai no bokushi, pastor de igreja. A palavra chichi, ela significa pai. E para explicar ela melhor, vou puxar aqui o nosso quadro. Quando você quer se referir ao seu pai, você usa a palavra chichi, que é só esse kanji aqui isolado, ou então esses dois hiraganas. Mas quando você quer falar sobre o pai de outra pessoa, você fala otousan. Então, nesse caso, a frase aqui era um jovem descrevendo a sua história em um blog, mas ele usou a palavra chichi, que no caso significa o pai dele. No caso aqui eu até coloquei entre parênteses meu pai. Então, chichi wa, meu pai, kyokai no bokushi desta, era pastor de igreja. O desta, como já vimos anteriormente, ele indica uma afirmação no passado. Próximo exemplo. Anatagata wa chi no shou desu. Chi significa terra. Shou significa sal. Chi no shou significa sal da terra. Anatagata significa vocês. Então, anatagata wa, vocês, chi no shou desu, são o sal da terra. Próximo exemplo. Anatagata wa chi no shou dearu. Então vocês percebem que essas duas frases, elas têm o mesmo significado. A única coisa que mudou é que numa estava desu e na outra estava dearu. Aqui eu peguei duas traduções diferentes de Bíblia para exemplificar o uso do dearu e do desu. E você não deve se perguntar quando é que eu uso um ou quando eu uso outro. Mas o importante é você compreender que apareceu desu, apareceu dearu, é uma afirmação, e isso é tudo que você precisa saber por enquanto. Próximo exemplo. Anatagata wa yo no hikari dearu. Yo significa mundo. Hikari significa luz. Yo no hikari significa luz do mundo. Então, anatagata wa, vocês.
Yo no hikari de aru, são a luz do mundo. Próximo exemplo. Anata wa shu no mono de aru. Mono significa pessoa ou coisa. É porque ele tem kanji diferente, dependendo do kanji, o significado muda, mas aqui foi escrito em hiragana e no contexto aqui quer dizer pessoa. Então, mono no shu significa pessoa do Senhor. Anata, como a gente já viu em outra aula, significa você. Então, anata wa, você, shu mono de aru, é do Senhor. Anata gata wa yo no hikari desu. Então ele é bastante similar ao exemplo anterior e a única mudança é que um estava a palavra de aru no final e outro estava a palavra desu. E como já vimos, yo no hikari quer dizer luz do mundo. Anata gata wa, vocês, yo no hikari desu, são a luz do mundo. Próximo exemplo. Anata gata wa chi no shou de ari, yo no hikari de aru. Então você percebe que aqui ele apareceu o de ari e no final apareceu de aru. Como aqui tem duas frases, se ele botasse de aru aqui no final, ele teria que colocar um ponto e depois continuar a frase, mas para colocar a vírgula ele escreve deare ao invés de dearu, e esse deare vem da palavra de arimasu. E com o tempo vocês vão perceber no japonês que as palavras que terminam com masu, o masu ele é às vezes retirado para colocar uma vírgula e continuar a frase. E a frase fica: Anata gata wa, vocês, chi no shou de ari, são o sal da terra, yo no hikari de aru, e a luz do mundo. Próximo exemplo. Adamu wa kotaeta. Kotaeta é o passado do verbo kotaeru, que significa responder. Adamu quer dizer Adão. Então, Adamu wa, Adão, kotaeta, respondeu. Próximo exemplo. Aburahamu wa kotaeta. É o mesmo exemplo, mas só mudou o nome da pessoa, que é Aburahamu, que quer dizer Abraão. Próximo exemplo. Sore wa teki no shiwaza da. Teki significa inimigo, adversário, oponente, e shiwaza significa obra. Teki no shiwaza significa obra do inimigo. Então, sore wa, isso, teki no shiwaza da, é a obra do inimigo. Esse exemplo ele se encontra no livro de Mateus, capítulo 13 e o verso 28. O nosso próximo exemplo também é um outro verso bíblico. Watashi wa mon de aru. Mon significa portão. Watashi, eu. Watashi wa, eu. Mon de aru, sou o portão. Próximo exemplo. Inori wa kami-sama kara no shukuhuku desu. Shukuhuku significa bênção. Inori significa oração. Inori wa, a oração. Kami-sama kara no shukuhuku desu. Então, é a bênção de Deus. Caso você tenha achado estranho a partícula kara aparecer junto com a partícula no, assista as outras aulas do meu canal que você vai entender melhor o uso delas duas juntas. Próximo exemplo. Watashi wa yoi hitsujikai de aru. Hitsujikai significa pastor.
Ioi quer dizer bom. Ioi Hitsudikai, bom pastor. Watashi wa eu. Ioi Hitsudikai de aru, sou o bom pastor. Isso aqui é um outro verso bíblico também. Vamos ao próximo. Watashi to chichi wa hitotsu de aru. Como já vimos, watashi, eu. Chichi significa pai. Então, watashi to chichi wa, eu e o pai. Hitotsu de aru. Hitotsu é um e de aru indica uma afirmação. Então, watashi to chichi wa, eu e o pai. Hitotsu de aru, somos um. E a gente vê aqui embaixo o mesmo exemplo, mas só que escrito em outra tradução da Bíblia japonesa. E diz a mesma coisa. Watashi to chichi wa, eu e o pai. Hitotsu desu. Qual a única diferença que aqui está escrito desu ao invés do de aru? Vamos ao próximo. Watashi wa ehoba anata no kami desu yo. Então, ehoba significa Jeová. Anata no kami significa Deus de vocês. Em outras palavras, teu Deus. Então, watashi wa, eu. Ehoba anata no kami desu yo. Sou Jeová, o Deus de vocês. Eu sou teu Deus, Jeová. Próximo exemplo. Shinri wa hitotsu seisho. Então, Shiri significa verdade. Então, Shirin wa, a verdade. Hitotsu é uma. E como eu já mencionei, qualquer coisa que você fale em japonês é considerado uma afirmação. Então, aqui, como era um blog, ele falou de uma forma bastante informal e omitiu o desu no final da frase. E o seisho também é uma afirmação, apesar de não estar escrito desu no final. Vamos ao próximo exemplo. Seisho wa kami no kotoba desu. Seisho, como já vimos, significa a Bíblia. Kami no kotoba, palavra de Deus. Então, seisho wa, a Bíblia. Kami no kotoba desu, é a palavra de Deus. Próximo exemplo. Seisho wa meikai desu. Meikai significa claro. Então, seisho wa, a Bíblia. Meikai desu, é clara. Próximo exemplo. Seisho no chushi wa Yesu Kristo desu. Chushin significa centro. Então, Seisho no Chushin significa centro da Bíblia. Seisho no Chushin wa, o centro da Bíblia. Yesu Kristo desu. Próximo exemplo. Watashi wa ita. Eu disse. Watashi significa eu. Watashi wa, eu. Ita é o passado do verbo iu, que significa dizer. Vamos ao último exemplo, para a aula não ficar muito longa. Watashi desu. Anata no musuko. Chounan no Esau desu. Então, watashi desu, sou eu. Musuko significa filho. Anata no musuko, teu filho. Então, sou eu, teu filho. Chounan no Esau desu. Chounan significa primogênito. E no japonês, algumas palavras recebem a partícula no para se tornarem adjetivos. Por exemplo, honto no ai. Honto significa verdadeiro. Honto no ai significa amor verdadeiro. Outro exemplo. Eien significa eterno. Eien no ai significa amor eterno. E a mesma coisa é o que acontece com a nossa palavra chounan, que significa primogênito. E ela serviu como adjetivo caracterizando a palavra Esaú. Então, chounan no Esaú, Esaú primogênito. Então a nossa frase fica: Watashi desu, sou eu. Anata no musuko, teu filho. Chounan no Esau desu, primogênito, Esaú. E aqui a gente finaliza a nossa aula
E caso você tenha gostado, não se esqueça de clicar no gostei. Até mais.